Eu vou mudar um pouco o que eu tinha planejado falar, porque eu vou me dirigir um pouco ao que foi aqui apresentado para pontuar alguns fatos que eu acho que são relevantes. Porque eu acho que, realmente, quando a gente fala de inovação no Brasil, seja em saúde, seja também em outras áreas, eu acho que tá bom. Eu acho que um dos fatores mais importantes é aquele que o Rui se referiu como elementos que fazem que o ambiente econômico, institucional e negocial no Brasil seja hostil para a inovação. Porque, quer dizer, todos vocês sabem disso, quer dizer, a inovação precisa uma certa estabilidade durante algum tempo. Você precisa ficar fazendo uma coisa e tentando fazer e querendo descobrir aquilo, às vezes, por vários anos. E não dá para fazer isso se a cada ano as regras gerais do sistema mudam. Quer dizer, se a lei do bem estava valendo, depois parou de valer, e se a maneira de financiar a pesquisa era de um jeito no primeiro ano e no segundo ano fica tudo negativo, as prioridades são ao contrário. Essa instabilidade realmente faz muito mal. Mas tem outros elementos também que eu acho que desfavorecem o ambiente para a inovação no Brasil, especialmente a inovação feita nas empresas. Por exemplo, insegurança jurídica e custo trabalhista. Quer dizer, está cheio de empresas no Brasil, e eu vi algumas apresentações já na reunião da ANPEI, da Associação Nacional de Pesquisa em Empresas Industriais, onde é fácil mostrar que, para uma empresa no Brasil, é mais barato fazer um centro de pesquisa na Califórnia do que em São Paulo ou em Curitiba, por causa do custo trabalhista e do fato que, nesse setor, é um setor onde a pessoa trabalha 2 anos numa empresa, depois sai e vai trabalhar em outra, e aqui no Brasil essa circulação é praticamente impossível pelo sistema de direitos trabalhistas e a maneira como isso é implementado. Então, isso também dificulta demais para as empresas fazerem esse tipo de esforço. Além da questão, como eu falei, da insegurança jurídica. Quer dizer, nós estamos vendo um caso agora que está acontecendo em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Esse caso aí está dizendo para todos os pesquisadores do Brasil a seguinte coisa: se você tiver uma ideia que parece que é boa para tratar uma doença, não conte, não ponha em prática, não teste, porque senão o Supremo Tribunal vai obrigar a sua universidade a atender todo mundo no dia seguinte. É isso que esse caso ensina para o ambiente de pesquisa no Brasil, tá certo? Em vez de, quer dizer, uma decisão difícil de entender, porque se tem a lei diz que você tem que passar pela Anvisa, que todos nós já várias vezes reclamamos sobre a dificuldade de passar por isso, e pelos testes, etc. De repente, a Universidade de São Paulo é obrigada a fabricar, eu não posso chamar de remédio, porque não é um remédio, tá certo? É uma coisa ali, um produto químico para doar para as pessoas, porque o Supremo Tribunal resolveu isso, porque não sei por quê. Mas insegurança jurídica é isso, tá certo? São decisões que levam os atores a práticas defensivas que prejudicam a inovação, prejudicam o desenvolvimento do sistema. Eu queria dizer que, mesmo com essas dificuldades, é um pouco, até talvez impressionante, que haja tanto esforço para a inovação no Brasil, seja nas empresas, seja nas universidades, seja em institutos de pesquisa. E, quer dizer, eu disse no Brasil, mas, na verdade, eu deveria dizer no estado de São Paulo, porque a situação que tem no estado de São Paulo é completamente diferente da situação que tem no resto do Brasil. Por exemplo, no estado de São Paulo, 60% do gasto feito anualmente com atividades de pesquisa e desenvolvimento é feito por empresas, não é feito pelo Estado, nem pela União. Tá certo? São empresas que aplicam recursos para terem seus próprios laboratórios de pesquisa, os seus engenheiros e pesquisadores, e fazem essa atividade. Fora do estado de São Paulo, esse percentual é 25%. Então, veja como é diferente a situação que você tem num lugar e tem no outro. Então, isso leva a uma conclusão óbvia do ponto de vista de políticas públicas. Talvez isso ajude a entender a história dos jacarés que o Rui falou, sobre o Estado fazer errado, né? É que é diferente. A política que precisa para o Estado de São Paulo é de um jeito, a política que precisa para o Brasil é de outro jeito.
Não dá para ter uma política única e uniforme nacionalmente, porque não vai atender nenhum lugar, nem vai atender o outro lugar. Um outro elemento que eu queria destacar aqui, ainda esse antagonismo entre as dificuldades e as realizações, é o fato de que a relação entre universidades e empresas, nas universidades aqui do Estado de São Paulo, é razoavelmente intensa. Muitos de vocês vão se surpreender com essa afirmação, mas eu vou defendê-la com alguns dados. Se você fizer a conta para a Universidade de São Paulo, ou a Unicamp, ou a Unesp, sobre quantos % do dinheiro que eles gastam anualmente em pesquisa vem de contratos com empresas, você vai achar um percentual que está entre 5% e 7%. Esse percentual entre 5% e 7% é comparável com a média do que acontece em todas as universidades dos Estados Unidos. Quer dizer, a média de todas as universidades norte-americanas é que, no ano passado, em 2013, foi que 5,5% do dinheiro de pesquisa deles veio de contratos com empresas. Isso pode surpreender muitos de vocês, porque tem essa mitologia no Brasil de que nos Estados Unidos quem financia a pesquisa nas universidades são as empresas, mas não é. É o governo federal e é o governo estadual e é o dinheiro da própria universidade. Isso é um fato. O segundo é que, se a gente fizesse um ranking das universidades, comparando essas 3 universidades paulistas com as universidades nos Estados Unidos que mais pegam dinheiro de empresa, a Unicamp seria a 11ª colocada, a Unesp seria a 14ª, a USP seria a 16ª. Acima de várias, por exemplo, acima de Johns Hopkins, acima de um percentual comparável com o de Stanford, ou Universidade da Califórnia, em Berkeley, assim por diante. Então, há uma intensidade dessa interação. Eu digo isso não para dizer que, tá bom, tem uma intensidade e não tem que trabalhar nesse assunto. Eu digo para falar o contrário, para falar, se a gente quer ter mais dessa interação, a gente deve começar a conversa dizendo como que a gente vai fazer mais de uma coisa que a gente já sabe fazer, que é totalmente diferente de começar a conversa dizendo como é que faz uma coisa que a gente não tem a menor ideia de como é que acontece. Então, quer dizer, é uma questão de criar esses incentivos, de vencer várias dessas barreiras aqui o Rui referiu, mas nós temos um ponto de partida interessante. E eu termino ilustrando com alguns casos que a gente tem vivido ali na FAPESP, que eu acho que são interessantes para essa discussão. Quer dizer, o primeiro é o seguinte, é que quando a gente fala em inovação em saúde, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar preso no importante, mas não completo caso da inovação que é levada, ou que acontece nas empresas ou por causa das empresas. Porque inovação em saúde é, por exemplo, construir o sistema SUS no Brasil. Isso foi uma enorme inovação em saúde. Eu acho que não tem país da categoria do Brasil que tem um sistema de saúde que nem o SUS. E o SUS foi inventado por brasileiros, não é que olharam lá, vamos ver como é que é nos Estados Unidos, traz aqui, porque lá nem tinha, até o ano passado, um sistema comparável a esse. Tá certo? Quer dizer, foram pesquisadores brasileiros de universidades, de instituto de pesquisa, do governo, que idealizaram essa sistemática de fazer um sistema único de saúde que atenda a população de maneira, digamos assim, aberta. Tá? Então, tem a inovação no que diz respeito às políticas públicas e tem um espaço, me parece, grande no Brasil para a pesquisa ajudar o SUS a ser melhor. Quer dizer, a gente estudar sobre o sistema, entender como é que ele funciona, ver onde é que tem furo e fazer ele ser melhor no ano que vem. Então, aí tem um lado de inovação no que diz respeito às políticas públicas. Do outro lado, eu acho que tem inovações no que diz respeito àquilo que os americanos chamam no from the bench to the bed, quer dizer, ir do laboratório até a cama do paciente, aquilo que eles chamam de medicina translacional. Como é que você muda procedimentos e práticas que acontecem no hospital? Por exemplo, nós temos um caso que acabou de sair publicado agora, uma pesquisadora lá do Hospital Sírio, que descobriu uma forma, fazendo uma análise genômica de tumores e dos pacientes, isso está no mundo da medicina personalizada, Guido. Ela descobriu um jeito de fazer essa análise genômica e descobrir se o tumor que entrou em remissão vai voltar ou não vai voltar, coisa que hoje você só consegue descobrir por diagnóstico por imagem daí a 1 ano ou mais.
quando ficar de um tamanho suficiente para a imagem ver. Ela consegue dizer um ano antes que tem que mudar o tratamento para fazer isso. Isso é uma inovação enorme. Mas não é uma empresa que vai vender essa coisa, é um hospital que vai aplicar para tratar melhor os seus pacientes. É um projeto financiado pela FAPESP no Hospital Sírio. Então, tem centenas de projetos desse tipo acontecendo aqui no estado de São Paulo, em vários outros hospitais. E o último ponto, então, eu estava dizendo, políticas públicas, do laboratório para o paciente, dentro do hospital, as técnicas, as práticas. E o terceiro elemento é aquele que se relaciona com as empresas. Aí tem dois setores importantes, não são todos os importantes, mas dois que são especialmente importantes, são equipamentos médicos e farmacêutico. E eu devo dizer para vocês que tem pesquisa no estado de São Paulo, nas universidades e institutos de pesquisa, que chama para cá colaboração com grandes empresas farmacêuticas do mundo. Por exemplo, ontem na FAPESP nós passamos a manhã discutindo com a AstraZeneca sobre projetos de pesquisa que a AstraZeneca quer contratar na USP, na Unicamp, na Unesp, nos institutos de pesquisa do estado de São Paulo, e ela quer pagar uma parte do custo do projeto em troca de ter acesso ao conhecimento que tem ali. Tá certo? Não é que ela quer só ver o conhecimento, ela quer pagar uma parte do projeto para ter acesso a isso. Com a GlaxoSmithKline, nós temos um acordo na FAPESP e acabamos de selecionar, nós vamos anunciar em novembro, 2 centros de pesquisa que serão financiados com contratos de 10 anos de duração. São vários milhões de reais de financiamento. Cada real da FAPESP junta com R$1 da GlaxoSmithKline e junta com R$2 da universidade. Um centro é para estudar o que eles chamam de green chemistry, é como fazer insumos sustentáveis para a indústria farmacêutica, na Universidade Federal de São Carlos. Teve uma chamada pública, ganhou o projeto de lá. E um outro é um centro sobre Excellence in Target Discovery, descobrir moléculas que podem ser relevantes. Isso vai ser no Instituto Butantan. Também ganhou o projeto do Instituto Butantan para esse sistema. E o terceiro centro que nós temos desse tipo, muito interessante, é um centro que é uma associação entre a Unicamp, a Universidade de Oxford e a Universidade de Toronto. E mais 10 empresas farmacêuticas, dessas grandes do mundo. Bayer, GSK, Johnson, etc., cujo objetivo é estudar quinases. Quinase é um tipo de molécula misteriosa que afeta a nossa vida de formas importantes. Então, a gente precisa entender essas quinases. Elas estão relacionadas com produção de certas proteínas e propagação de certas doenças, ou não. E esse centro, que é o último que eu queria mencionar, tem uma característica muito importante. Essas 10 farmacêuticas se associaram com essas 3 universidades na condição seguinte: tudo que for descoberto é para ser posto em disponibilidade de todo mundo no mundo na hora que for descoberto. Quer dizer, não tem propriedade intelectual, não tem reserva de propriedade intelectual. Eles descobrem o assunto da quinase, publicam o paper, e aí essas indústrias, como é que elas vão se beneficiar? Elas vão se beneficiar porque elas estão interagindo com esse centro o tempo todo enquanto ele está descobrindo a coisa. Então, elas vão se beneficiar de participar disso desde o início da descoberta. Seria ótimo se a gente conseguisse ter algumas farmacêuticas brasileiras associadas a esse centro. Então, quer dizer, o resumo do que eu queria dizer é que tem muitos obstáculos. Eu concordo com as avaliações que foram feitas aqui, e ao mesmo tempo que tem muitos obstáculos no Brasil para a inovação e para a inovação em saúde, onde tem certas características específicas muito importantes, ao mesmo tempo há uma enorme capacidade no país que faz que coisas aconteçam apesar desses enormes obstáculos, tá certo? É uma espécie de um mistério, é o assunto do mágico que o Guido falou aqui, o ministro mágico. Tem umas coisas mágicas que acontecem no Brasil, quer dizer, acontecem descobertas, acontecem aplicações, a empresa faz coisa, empresas estrangeiras vêm buscar pesquisa aqui, ou seja, tem um ambiente que nos permitiria, se a gente conseguisse realmente reduzir esses obstáculos a que o Rui se referiu, eu acho que permitiria que a gente avançasse com uma velocidade grande. Eu só moderaria a afirmação, porque não é uma coisa assim onde a gente possa dizer não é para ter o Estado, deixa que as empresas fazem, porque
boa parte dessa pesquisa que tem nas universidades, quem está financiando é o contribuinte, tá certo? Não são as empresas que estão financiando para criar esse estoque de conhecimento, essa capacidade de pessoas. Quer dizer, tem um papel para o Estado e tem um papel para a empresa. Nos Estados Unidos, né? Em qualquer lugar do mundo, em todo lugar do mundo. Quer dizer, isso. Tá bom. É que você falou de matar todos os jacarezinhos lá, tem uns jacaré que são bons quando ele aparecer. Tá certo? Então, a gente precisa entender que tem um papel para o Estado, tem um papel para as empresas, tem um papel para as universidades. O desafio é achar como é que monta isso de uma forma que a combinação seja virtuosa. Muito obrigado.